Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de jovens. A gente essa semana vai fazer o resumão da lição. A gente está com a intenção de gravar de maneira diferente a lição de jovem e você vai dando o seu feedback se gostou do resumo ou se é melhor gravar todo dia ou 2 vídeos, tá bom? A lição dessa semana que você aí já estudou, se não estudou, pega o resumo, vem falando sobre morte, juízo e ressurreição. Os textos para a leitura Daniel 7, mas principalmente Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. A introdução mostra aí duas imagens, no qual é um camarada com medo porque ele perdeu tudo do computador e a mulher diz, fique tranquilo que eu fiz um backup. E isso tem a ver com Apocalipse capítulo 20, principalmente o verso 12, que diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrir os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então é interessante que ele vai falar sobre o backup de Deus, podemos assim falar, porque nesta vida, hoje, a gente guarda as coisas, armazena nas nuvens, ou então as pessoas botam em um pendrive, porque se você guarda só no computador, você tem risco de perder. E o interessante é que a nossa vida, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz, está sendo tudo registrado no céu. Por mais que você morra e a gente fala que as obras terminam, mas no céu está registrado. E há diversos aspectos da lição abordando sobre isso, sobre o disco rígido de Deus, né? Então, assim, Deus, quando ele criou o homem, foi o pó da terra junto com o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, que foi ali o espírito que ele colocou, foi a respiração, o homem tornou a viver. Então, no decorrer da sua vida, a mente do homem foi se desenvolvendo a ponto do seu cérebro ter esse armazenamento. Imagine Adão, ao chegar a 930 anos, quantas coisas que tinha em sua mente. Mas ao morrer, os projetos acabaram, né, os planos. E o que acontece? Quando a pessoa morre, nós acreditamos então que suas obras terminam, mas nós acreditamos, por isso que a lição destacou em Daniel capítulo 7, mas também Daniel 8, 14, fala sobre as 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então nós acreditamos que em 1844, se você não conhece a profecia das 2300 tardes e manhãs, estude como estudo complementar essa lição. Nós acreditamos que neste ano Jesus passou do santo para o santíssimo, e ali agora o nome de todos aqueles que morreram estão sendo julgados. É o juízo pré-advento. Então esse juízo vai passar o nome de todos e este HD, né, que é os livros, eles estão sendo analisados. Até a lição vem falando um pouco sobre esses livros na lição de segunda-feira, onde fala do seguinte, o julgamento do Apocalipse 20, 12, que a gente já leu, se refere aos livros no plural. E é um livro singular entre esses livros, que é o livro da vida. E aí o que acontece? Você tem textos como Daniel 7, 9 e 10, 2 Coríntios 5, 10, Mateus capítulo 12, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre esses livros, principalmente o livro da vida. Contém os nomes daqueles que afirmam crer em Jesus. Então o livro da vida é o livro dos santos, dos salvos. De acordo com a Bíblia, cada pessoa que alega ter aceitado a Cristo deve comparecer diante do seu tribunal para prestar conta de tudo que fez em vida, que é o texto que a gente já citou de 2 Coríntios 5:10. Então, assim, nesse juízo pré-advento, passará todos, né? E aí, então, depois, nós cremos no juízo judicativo, onde os santos estarão no céu, e ali Deus vai mostrar, porque a Bíblia diz, não sabeis vós que os santos há de julgar a terra? Então nós cremos, amigos, como adventistas, em 3 fases do juízo. Então tem o juízo investigativo e depois vai ter o judicativo, onde no céu será analisado por que alguns se salvaram e outros se perderam. E ali então vai ser destacado esse aspecto antes do terceiro juízo, que é o juízo final, onde ali a morte, né, até o texto de Apocalipse 20 fala isso, a morte e o inferno serão tragados no lago de fogo. E aí o texto diz assim, e essa é a segunda morte. Então você vê que quando fala de inferno, está sempre ligado à segunda morte.
Então nós cremos, que a gente está estudando esse trimestre, né, não pode esquecer, sobre a morte, é que o inferno, na verdade, é a segunda morte, que é a destruição final, que será para os ímpios, tá bom? A lição também destaca que esse julgamento pode ser chamado de investigativo, que já falamos, pré-advento, e que acontece antes da volta, na volta de Jesus. Uma coisa que a lição a gente já estudou aqui, mas vale a pena relembrar, que esse espírito que volta a Deus, há vários outros textos também que faz com que a gente consiga entender um pouco mais sobre a palavra espírito, até te deixar um pouco mais confuso. Mas lembre-se que espírito sempre está ligado ao fôlego de vida, à respiração. E a gente tem outras referências, como por exemplo, você encontra na Bíblia, Atos 7:59, quando Estevão ali clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quando ele clamou o seu espírito, alguns assim acabam interpretando que ele fala: olha, recebe a mim. Mas quando ele fala recebe o espírito, ele podia ter dito, né? Ô Senhor, me recebe no céu. Mas quando ele fala o espírito, é porque ele sabe que agora voltaria ao pó da terra e o espírito voltaria a Deus. Também você encontra em Lucas 23, verso 46, ó, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que o próprio Senhor Jesus falou. Jesus diz, ó, a minha existência, né, estou colocando ali, porque ele sabia que a morte já era chegada. Você também vai encontrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. Então, ó, você vê outras citações para o aspecto de espírito, mas que todos é a sua existência, porque os autores sabiam que a sua vida estava chegando ao fim. Você vê até o momento de Jesus, justamente foi o momento ali final, onde ele estava entregando a sua vida nas mãos de Deus. Ali ele estava falando sobre o final da sua vida, não de uma vida eterna, um espírito que estaria agora eternamente. O espírito, o caráter humano, volta a Deus para ser preservado. E aqui que tem uma coisa que eu particularmente posso dizer a vocês que aprendi com a lição agora dessa semana. Olha que interessante. Dizem, e a gente como adventista fala muito isso, que a única coisa que a gente vai levar para o céu é o nosso caráter. Mas como é que a gente vai levar se a gente morreu e aí vai ressuscitar, vai lembrar de tudo? E aí veja só, como a gente disse que Deus tem tudo registrado em um livro, esse HD está lá guardado. Lembra da ilustração do início? Que está tudo em um HD, está tudo na nuvem? Então Deus, quando nos transformar num abrir e fechar de olhos, como dizem Coríntios, o que é mortal se revestir de imortalidade, uma vestidura branca, um nome novo, mas ele vai retornar para nós aquilo que foi a Deus, que foi esse fôlego de vida e o nosso caráter. Deus vai revitalizar em nós aquilo que era importante e ficou de positivo, o caráter nobre, puro, santo. Deus nos colocará de novo para aqueles que, claro, morreram e ali ressuscitaram na primeira ressurreição. E para aqueles que tiverem vida, haverá essa transformação, mas a preservação do caráter. Interessante isso, né? A lição aí, quando você olha na quinta-feira, que tem aí com esse tema de lições tecnológicas, ele traz essa abordagem e tem vários textos para reafirmar isso que eu destaquei agora a vocês. Ainda diz assim no finalzinho da lição, ó, um corpo indestrutível nos conectará à fonte de energia e devolverá nossa identidade ao novo corpo, tendo apagado no juízo pré-advento todas as informações indesejáveis. Então será tirado apenas o quê? Aquilo que não foi bom, porque já pensou você no céu com a lembrança daqueles que se perderam? Não seria um lugar agradável de estar, né? Esse céu não seria bom. Vocês viram aí que eu dei uma pulada na quinta-feira ou na quarta-feira, porque a quarta tá cheio de perguntas interessantes, mas que é bem envolvido com as perguntas da lição. Então minha dica é para você que é professor, a quarta-feira é onde você vai fazer as perguntas principais para a lição, mas você, claro, tem que dar uma introdução para ajudar aqueles que por acaso não entenderam corretamente a lição. E agora o teste que você faz ali com ele é nas perguntas de quarta, tá certo? Eu gosto também da rede semântica, onde vem com a palavra agora identidade. Você escolhe algumas palavras, pede para ele escolher também, que vai ser bem legal. Por exemplo, você pode botar como palavra ressurreição, você pode colocar
HD, porque falamos muito sobre isso, né, na lição dessa semana. Também aí é interessante para tocar nesse assunto. E aí, claro, eu estou passando aqui um pouquinho mais rápido, mas, por exemplo, um desses textos que nos ajuda a entender esse HD de Deus, ó, é o Salmo 103:14. Deus sabe que somos pó e que o nosso corpo voltará ao pó da morte. Por isso ele mantém um backup da nossa vida nos registros celestiais. Outros textos também estão logo no início da lição, que você pode usar aí para as pessoas entenderem melhor esse HD que Deus guarda no céu, no qual tem aquilo que a gente fez de bom. Assim será o registro da vida dos salvos, tá certo? O livro da vida. E para fechar a lição de sexta-feira, a lição introduz aí uma temática do comentário bíblico adventista e diz assim, ó, Deus está medindo você. O interessante é que eu cresci ouvindo uma mensagem assim, ó, seu nome pode estar passando agora no juízo, né? Na investigação de Deus. E o interessante, queridos, é que o juízo investigativo ocorrerá pelos que morreram, depois passará pelos vivos, e aí vem os eventos do tempo do fim, né? Decreto dominical, fechamento da porta da graça, perseguição, não estou colocando em ordem, viu? Mas que vai ocorrer ali, e uma das coisas desse fechamento da porta da graça é quando o nome de todos estiver julgado. Eu não sei se seu nome está passando agora ou não, mas se seu nome estiver passando e você for passado seu nome em vida, significa que você vai ver Jesus em vida. Então, por isso que eu não posso afirmar que está passando o meu e o seu nome. Porque se passar, significa que daqui a poucos anos Jesus volta, né? Mas assim, queridos, e como é que a gente está vivendo? Estamos nos preparando realmente para a volta de Jesus? A gente precisa entender que a salvação é unicamente em Cristo. E muitas das vezes, quando a gente fala das obras, há essa confusão, e a lição até que estudamos trimestre passado falou sobre Tiago, porque a gente precisa entender que não pode invalidar as obras, porque a salvação é em Cristo, mas as obras evidenciam a minha fé. E tudo é registrado, palavras, ações. Se está sendo registrado, queridos, se preocupe com as suas ações, produza frutos de justiça, produza frutos de uma pessoa salva em Cristo. E Gálatas fala isso, né? Os frutos do Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, tudo são frutos que precisa um verdadeiro crente desenvolver. Que essas verdades sejam abundantes em sua vida e possa tocar o coração e vida de outros e transformá-lo para a honra e glória do Senhor. Tá certo, meu querido? Conto com você semana que vem aí, estudando conosco a palavra de Deus. Um abraço, queridos. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, nos iluminando, nos ajudando a entender mais a Tua vontade sobre nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Tchau, tchau, queridos.